eu peguei do próprio livro seu algumas coisas para a gente finalizar isso aqui. Na aula passada, nós ficamos comentando sobre os dois ciclos, o lisogênico e o lítico, né? Onde o vírus, no ciclo lítico, ele entra dentro da célula, reproduz, monta uma porção de cópias, estoura a célula e sai prontinho para atacar a própria célula vizinha, tá? Então, eles não perdoam, né? Entra um vírus e sai um monte delas. Estoura, mata a célula e vai para as células vizinhas, entra e faz o processo simultâneo. No ciclo lisogênico, o vírus manda o seu material genético para dentro da célula. O material genético do vírus engloba com o material genético da célula e acaba que produz mais vírus a partir dessa cópia do material genético da célula. O vírus sai da célula, mas ele não estoura, não mata a célula. Provavelmente ele vai deixar a célula doente, porque ele entrou lá, mexeu no material genético, mexeu no cérebro da célula, tá? E ele saiu da célula, deixando a célula, então, danificada, tá certo? Então, pode acontecer as duas formas. Agora aqui, ele mostrando aqui para nós sobre... Espera só um pouquinho, porque eu tenho que pegar esse lapisinho aqui, né? Aqui no caso, nós vamos ver aqui sobre o vírus do RNA. Você sabe que o vírus, ele só tem os dois materiais genéticos. Ou eu tenho o vírus do DNA, ou eu tenho o vírus do RNA. Eu não tenho um vírus que tem os dois materiais genéticos nele. Ou um ou outro, tá? Ele vai falar aqui agora sobre o vírus do RNA, que ele é um vírus bastante complexo, bastante cheio de novidade. E eu não sei vocês, mas cada vez que eu leio, que eu estudo sobre, gente, eu fico pensando, como pode um negocinho desse, que é uma molécula, como pode ser tão perfeito e trabalhar tão bem dentro da gente? Eu fico assim, encabulada, que às vezes nem nós somos tão perfeitos quanto. Por quê? Porque isso aqui é praticamente nada, né? É praticamente uma molécula assim que não significa nada, mas tem um poder de dominar a célula, de controlar a célula, né? E reproduzir tirar cópias de grande quantidade dessas moléculas. Então vamos lá. Vamos ver alguns detalhes aqui que eu achei interessante, né? E que eu gostaria de estar comentando com vocês. Então, vamos ver quanto ao vírus de RNA. Pode acontecer dois processos de reprodução. Ó, na célula hospedeira, o RNA viral é transcrito em várias moléculas de RNA mensageiro. Olha só, ele entra dentro da célula hospedeira e o RNA dele vai transcrever várias moléculas de RNA mensageiro que comandarão a síntese de proteína. Já começa por aí. Olha a inteligência desse vírus. Entra dentro da célula, pega o RNA mensageiro da célula e vai transcrever a partir dele a síntese de proteína. Ele vai comandar a síntese de proteína. Gente, ele já chega chegando, né? Mandando. Esse vírus, então, é chamado de vírus de RNA. É o que acontece com o vírus da gripe. Ele entra dentro da célula, já pega o comando da célula e já começa a comandar a síntese de proteína, porque ele precisa produzir mais vírus dele. Ele precisa de proteína para produzir capa, né, o capsídeo, para produzir o material genético, então ele precisa. Então, nesse caso, esse vírus, ele adere à molécula receptora presente na superfície da célula hospedeira e ele penetra por inteiro dentro da célula, com capa de proteína e tudo. Ele desce como um todo, tá? Por inteiro. Se eu não estou equivocada, o coronavírus é assim. Eu acho que eu já vi que ele é dessa forma, ele entra todo lá dentro da célula.
No interior da célula acontece a desnudação, ou seja, ele vai tirar a capa de proteína dele lá dentro da célula e trabalhar o material genético dele. Tá? O RNA vai ser Oi, liberado. Irani. Oi? Então, nenhum vírus, meio que ele só chega e injeta o DNA, não? Existe. O Ah, bacteriófago é existe. um. Ele não desce todo, não. Grande Ah, tá. parte, Luiz Fernando, dos vírus só manda para dentro da célula o seu material genético. Alguns danadinhos, como esses, ele já penetra em toda dentro da célula com tudo, tá? Então, existe sim. Aham. Não, eu achei que tava falando que era só desse jeito. Então, Não, era só esse não, tipo aí, não. então. É o RNA, tá? É desse jeito. O outro não. Por enzimas. Então, o RNA liberado no citoplasma. Esse RNA viral é copiado em RNA mensageiro viral, tá? Através da enzima polimerase RNA. Então, ele vai fazer novos vírus depois, tá? A partir daí. Ó, aí tem a duplicação, tá? Em seguida, ocorre a montagem de novas partículas virais, a reunião de moléculas de RNA viral, seguindo os capsídeos, vão originar novos vírus que, ao serem liberados da célula, ele vai infectar nova célula. Então, aqui ele entra todo dentro da célula. Chega dentro da célula, ele separa a capa de proteína do material genético. Usa o material genético dele, né, o RNA dele, para, então, produzir novas cápsulas virais. Produzindo novas cápsulas virais, ele vai sair da célula, então, e vai deixar a célula totalmente danificada. Nessa situação aqui, na situação B, o RNA viral possui a função do RNA mensageiro, né, sendo diretamente traduzida a proteína, semelhante lá. Esses parasitas são chamados de RNA+. Os principais representantes são vírus da família Flaviviridae, dengue, febre amarela. Então, nesse caso, o vírus também adere às moléculas receptoras presentes na superfície da célula hospedeira, penetrando também por inteiro dentro da célula hospedeira. Da mesma forma, ocorre a desmutação, o RNA se liga ao ribossomo para sintetizar a proteína, traduzir proteína, e novas moléculas são liberadas da célula infectada, tá? Então, nesse caso, acontece isso daqui. Ah, eu esqueço que isso aqui... Tá bom, mas vamos lá. Terminando essa parte aqui, tá? Só vim aqui com a minha borrachinha. Ué? Tirando o que eu fiz aqui para não atrapalhar. E aqui agora nós vamos ver uma outra situação. Uma outra situação. Vamos lá, então. Na célula hospedeira, o RNA viral é utilizado como molde, ó, para fabricar DNA. Então, aqui é o contrário. Ele vai chegar na célula hospedeira, o RNA dele entra dentro da célula, do RNA dele, ele vai fabricar o DNA para ele. Isso é chamado através da enzima transcriptase reversa. É o famoso retrovírus, tá? Que é o vírus da AIDS. É dessa forma. Então, ele é na célula hospedeira, o RNA dele vai servir como molde, fabrica o DNA através da enzima transcriptase reversa. Por quê? O que a gente sabe? O normal é DNA produzir RNA. Não é isso? DNA produz RNA. Esse é o normal. Agora, quando eu tenho RNA produzindo DNA, EPA, não é o normal, mas pode acontecer, tá? Esses são os famosos retrovírus.
possui o seu RNA, a enzima transcriptase reversa, né? Que vai produzir o DNA, então. O DNA viral é produzido primeiramente como uma fita simples, depois que ele completa a fita dele, tá? E aí nós temos, então, ó, essas proteínas virais se juntam às moléculas de RNA viral, formando novos vírus, né? E são liberados da célula, então, tá? Podendo, então, parasitar outras células. Esse processo aqui também é bastante complexo. Enquanto nos outros, ele apenas entra dentro da célula, pega o RNA mensageiro e vai produzir novas proteínas, comandar a síntese de proteínas para produzir os capsídeos. Agora aqui não, ele tem que entrar dentro da célula, ele tem que produzir um DNA para depois produzir novamente o RNA dele, tá? Então aqui é um processo bem mais complexo, viu? Aqui nós temos o caso do vírus da AIDS, que é nesta situação. Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, o vírus da AIDS é um bom exemplo, né, desse retrovírus, certo? Então, deixa eu apagar isso aqui. E aqui, então, a gente tem o modelo que você tem aí na página do seu livro, tá? O modelo, então, do retrovírus, que é o vírus da AIDS. Ó, número 1, o vírus adere à membrana e penetra a partícula viral dentro da célula hospedeira, tá? Número 2, ó, o RNA, então ele vai, né, produzir DNA com a desnudação do vírus no meio intracelular, transcriptase reversa sintetiza DNA, tá? Número 3, o DNA viral, né, é incorporado ao cromossomo da célula, formando meio que um vírus, né, primitivo. Número 4, os genes dos vírus são transcritos e traduzidos, novas partículas são produzidas. Os vírus são formados e estão prontos, então, para infectar as novas células. Há quem diz que esse tipo de vírus é um vírus mais complexo, tá? Mais complexo. Agora, terceiro ano, vocês acham que é só vocês que copiam mapa mental, né? Só que não, viu? Na página 44, nós vamos falar agora dessas doenças virais. Aqui a gente tem algumas mais comuns, mais principais, tá? Terceiro ano, eu falaria para vocês que esse mapa mental está desatualizado. Alguém sabe falar por quê? Por que que esse mapa mental aqui está desatualizado? Eu não sei se é isso. Então, É alguma fala. coisa relacionada a HPV? A HPV está aqui, ó. AIDS. AIDS está aqui. Não, mas é porque... Ah, não sei. Sei lá. Faltando Covid, né? Ah, gente, oh meu Deus, tá faltando coroninha aqui, né? Não tem corona. É, uai. Eu peguei isso aqui de propósito, faltando coroninha, né? Então, por isso que ele está desatualizado. As outras demais estão aqui, tá? Coroninha, olha que bonitinho, tá vendo? Então, é assim, né? E nós vamos dar um passeio agora, terceiro ano, sobre essas doenças viróticas. Primeira coisa que a gente vai ressaltar aqui é que o vírus não morre, porque ele não é célula, mas ele mata o nosso organismo. O vírus entra no nosso corpo por diversas vias. Vamos lá, terceiro ano? Vamos falando aí, quais são as vias de entrada do vírus dentro do nosso corpo? Por onde ele entra? Nariz, olho, boca. Nariz, olhos, boca, o que mais?
Relações sexuais. Vias sexuais também, eu ia falar Vias isso. sexuais, ele entra dentro do nosso corpo. Tem mais uma forma dele entrar. Pela pele, Pela pele, quando tem contato. Tá machucado. tá machucada, tem um contato, sangue a sangue, tá? Quando Só você de vai você limpar encostar a lá mão na assim, manicure, por exemplo, na Irani. ah, gente, é cruel, né? Manicure, tá? Cortou ali, né? Então ele pode entrar. Se a pele estiver limpinha, sem nada, sem nenhum machucado, sem nada, nada, você pode encostar lá que ele não vai entrar pelos poros da nossa pele, tá? Porque nós temos a queratina, que impermeabiliza a nossa pele, então provavelmente ele não vai entrar assim, não. Mas se tiver um machucado, se tiver uma porta, uma abertura, ele entra, tá? Então essas são as formas da gente adquirir o vírus. Prevenir, a profilaxia, é o contrário de adquirir. Por isso que nós estamos nessa luta, né, dos cuidados com o corona. Coroninha, gostei. Cuidado com coroninha, né? Lavar a higienização das mãos, não ficar tocando olhos, nariz, boca, né? Com as mãos, somente se elas estiverem sujas. Se você não puder lavar, jamais toca. E eu não sei se aconteceu com vocês, acontece muito isso comigo. Hora que a gente não pode, que dá vontade de coçar o olho, dá vontade de coçar o nariz, dá vontade de passar a mão na boca. Tá na rua, por exemplo, né? Aí você, mesmo que tenha um álcool em gel ali, mas é justamente, nossa, vontade de coçar o olho, né? Mas não posso, vou sair do supermercado agora, eu tô na rua, né? Não deve, sem primeiro lavar as mãos, né? Então, é evitar esses contatos com olhos, boca, nariz, com sangue, né? Relação sexual, desprevenido, porque isso vai se contaminar. A doença viral, normalmente, existe um outro preventivo aí, que é a vacina. Mas ainda não tem vacina para todas as doenças virais, tá? Não tem. E sem contar que, às vezes, a gente adquire o vírus, esse vírus entra dentro do nosso corpo e ele pode ficar incubado, em fase incubatória, até anos, sem manifestar a doença. Um dia, no momento qualquer, esse vírus acorda e fala: é hoje que eu vou atacar essa pessoa. E ele começa a manifestar, tá? Por isso que às vezes a gente tá bem e você levanta naquele mal-estar, com o nariz ardendo, né? Sei lá, naquele... Gente, mas eu estava tão bem ontem e hoje. Hoje o vírus acordou e quis fazer a arte dele dentro da gente, tá? E a doença vai manifestar, certo? E a gente transmite também através da fala, do espirro, né? Das secreções. Esse vírus também pode ser transmitido. Então, nós vamos estar falando agora em algumas dessas doenças, peguei as mais comuns, né? Que a gente possa ter tido. Ó, essa primeira aqui, deixa eu dar uma separadinha aqui. Essa primeira é o sarampo. Olha, o sarampo dá umas erupções vermelhas pequenininhas na pele. Coça que só, dá febre alta, né? Então, normalmente ele dá externo, dessa forma aqui, tá? Dá no bebezinho. Não é comum um adulto ter sarampo. E o sarampo tem vacina. A criança pode ter o sarampo antes da vacinação, tá? Depois vem o quadro de vacinação, se resolve, tá bom? Então, aqui dá a erupção chamada de sarampo. Se esse sarampo, a infecção dele, passar para dentro do corpo, atingir a corrente sanguínea, o povo antigo falava sarampo recolhido. Então, essa infecção pode atingir os órgãos e pode matar a criança. Muito antigamente, 60, 70, 100 anos atrás, era muito comum as crianças morrerem com sarampo. Não tinha vacina. Aí dava a infecção, isso passava para dentro do corpo, o pessoal falava sarampo recolhido, recolheu o sarampo, era a forma do povo falar, né? E essa infecção passava para dentro, a infecção atingia os órgãos e levava à morte da criança. O que eu vou sentir quando eu estou em sarampo? Febre alta, como toda virose dá febre alta, tá?
as manchinhas na pele, coça. Isso aqui muitas vezes não tem remédio. A doença virótica é 7 dias. O organismo combate a doença sozinho, pelos seus anticorpos. Normalmente. Essa aqui é a famosa catapora, que muitos de vocês já devem ter dado. Começa com essa bolinha d'água. Coça, a gente vem coçar, a bolinha estoura, a água escorre, onde a água escorreu vai brotando novas bolinhas. Depois isso aqui vai secando e vira aquelas feridinhas, né? E que muitas vezes mancha a nossa pele. Quantos de vocês aí não tomaram banho naquela água vermelha em água de permanganato? Fale para mim, alguém lembra de ter tomado banho nessa água? aquela água, amava, não sei porquê. Talvez pela cor, né, Giovana? Eu ficava feliz que eu tomava banho na Feliz. água. Olha para vocês verem. Aquele permanganato, né? Eu acho que eu já tomei, mas não foi pra isso, não. Foi porque quando eu era pequena, tipo, bem pequenininha, eu tive candidíase. Ah, tá. Aí Aí eu pode tive ser que também. sentar na bacia. Isso, é verdade. Também pode ser, Natália. O permanganato vai fazer isso aqui secar, as feridas secarem, né? E trazer menos consequência. Catapora, tem vacina também, tá? Quem já deu catapora não precisa vacinar, mas tem vacina também quando bebezinho para essa doença. Prevenção, tanto sarampo, catapora, vacina. Depois, evitar o contato com pessoas doentes. Quer ver um acidente com isso aqui? Semelhante ao corona? Mas vamos falar disso aqui? Faz uma festa de aniversário de criança. E lá tem uma criança que adquiriu o vírus da catapora, mas ainda não manifestou. O vírus está lá dentro. Nessa festa de crianças, já viram como criança é, né? Tudo assim, E né? a nossa sala foi quase a sala inteira que pegou. Por causa disso, tá vendo? Não sei se foi festa, não, mas tá foi uma vendo? Uma criança nessa muvuca, se ela tiver com vírus, tosse, espirra, conversa, gospe no outro, né? Aí vai soprar o bolo, gospe no bolo, junta na mesa dos docinhos, gospe ali em cima. Gente, pronto, feito o estrago. Grande parte das crianças, se não tiver vacinadas, pode adquirir a catapora, tá? Então, acontece essas coisas também. Até nas Eu melhores peguei ela famílias. assim, foi uma época que um monte de gente do Atenas deu, que estudava à tarde. Aí Eu peguei catapora na Atenas também. Tá Eu vendo? e a Eu Bárbara lembro. pegou junto, o Marcos, Isadora, todo mundo. Jesus, eu lembro daquele surto que deu, gente. Teve uma sala que foi assim, uma coisa de louco, né? Não sei se foi a turma de vocês. Mas eu lembro desse surto que deu lá na escola à tarde. Jesus. Não, a gente era bem petitinho. Aí teve esse negócio de catapora, eu peguei também. E eu lembro que teve uma rota de piolho também, um negócio de piolho. Ave Maria, também Que eu é lembro do outra coisa. Atenas também. Eu não peguei, não, mas eu lembro que as instruções era pra gente ir de cabelo amarrado, não sei o que, não sei o que. Porque Eu o lembro, bicho estava geral solto. peguei. Foi. Tá vendo, gente? Criança é uma bênção, né? Quanta Nunca coisa. peguei. Nossa Senhora, Deus me livre. Eu também não, de piolho eu não tive, não. Catapora eu peguei. Gente, a gente quando era criança tinha demais. E na época, nossa, não tinha esses shampoos que tem hoje para piolho, não. O batia, era Neucid na cabeça da gente. Neucid é um negocinho assim, tipo uma latinha redonda, que usava para matar pulga, para matar essas coisas. E eles vinham e batiam isso na cabeça da gente. E aí vocês não têm noção, os piolhos ficavam louquinhos. Aí pronto, aí que os bichos andavam na cabeça da gente, coçavam. Gente, nossa, meu Deus, eu lembro da minha mãe ainda colocar isso na cabeça, ainda punha um lenço para fechar tudo aqui. E aquilo ali quase rebentava a cabeça da gente, porque aí os piolhos iam morrendo, ficava louco, né? Ia morrendo e desorientado, e mexia ali, mexia. Pai amado, vou contar para vocês, viu? O trem era feio. Essa doença aqui, ó, hoje quase não tem, cachumba. O vírus infesta a glândula parótida que tem aqui, produz saliva, né? E a glândula incha e dá dessa forma aqui. Pode ser de um lado só, ou pode dar os dois lados ao mesmo tempo. Eu fui uma criança feliz, hein? Eu dei, ao mesmo tempo, cachumba dos dois lados
seguido de uma catapora. Então, foi ótimo, tá? Então, foi tudo de uma vez. Isso aqui, vocês não têm noção tanto que dói, não. Porque vai movimentar aqui, como ela tá inchada, né? Dói, você vai engolir, dói, você não consegue comer direito, tá? Cachumba. O vírus fica aqui, 7 dias o organismo combate, normalmente cria os seus anticorpos, mas dá febre e a gente fica com dificuldade em alimentar. Agora eu quero chamar a atenção aqui para os homens. Esse vírus gosta dessa glândula parótida, mas nos homens, esse vírus pode ganhar corrente sanguínea, descer, instalar no testículo. Vai inchar o testículo também. E se for muito forte essa doença, essa cachumba nesse homem, esse vírus pode afetar as células produtoras de espermatozoide e levar o homem à infertilidade, tá? E o homem nunca mais vai produzir espermatozoide. Então, pode acontecer. Por isso que eles falam que a pessoa que dá cachumba tem que ter repouso. Agora me conta, vocês acham que é fácil o menino dar cachumba e esse menino ficar deitadinho, bonitinho? Não é. Eu tenho a impressão que mãe de menino que deu cachumba, é um crime, mas é verdade, que deu cachumba, gente, acho que tem marrar esse menino, só fala na cama, porque se ficar pulando, ficar movimentando, esse vírus ganha corrente sanguínea, ele vai achar um outro órgão semelhante para ele poder se instalar, que chama testículo. Além de inchar, ficar dolorido, que para o homem isso não é nada engraçado, ainda pode levar à esterilidade, tá? Esterilidade. Nem todos, eu conheço homens que tiveram cachumba, que o pessoal fala, a cachumba desceu e não tornaram estéreis. Mas alguns homens se tornaram, né, estéreis por causa da cachumba. Não leva à impotência, tem ereção normal, mas não tem espermatozoide, tá? Só tem o líquido da glândula seminal e da próstata, mas não tem o espermatozoide. E na mulher? Na mulher pode espalhar, tá? Pode chegar nos seios, no ovário, mas não é tão grave quanto o homem, tá? Quanto o homem. Também, como tem vacina, hoje a gente quase não vê falar em cachumba mais, tá? Mas pode acontecer. Herpes, famosa herpes, gente. Isso aqui é cruel. Quem tem vai ter a vida inteira. Quem adquiriu, fica a vida inteira. E Oi. minha mãe tem, né? E aí, mês passado ela baixou a imunidade, apareceu a herpes zoster no pescoço, assim, encheu de bolinha no pescoço e deu um caroção, assim. Ela teve que ir lá, não pode ir no hospital, né, por causa do corona, então ela teve que ir lá na casa do meu tio pra olhar pra ela. Aí fez, pra ele olhar pra ela. Aí fez raio-x, ela teve que ir no dermatologista, foi um rolê. Gente, a Natália falou que ó, nós temos as duas. A herpes zoster e a herpes labial, né? Que é essa que nós temos aqui. Quem tem esse vírus aqui, ele fica quietinho aqui. Bonitinho. Ele aproveita de uma queda de imunidade, como a Natália falou, uma tensão, uma pressão, né? Má alimentação, noites mal dormidas, tudo isso conta. Aí ele manifesta, né? Começa com uma bolha dolorida que só, depois vira a ferida. E é 7 dias. Tem aquela pomadinha, né, que usa lá do vírus, esqueci como é que ela chama. Uma pomadinha, essa pomadinha ela vai aliviar a dor, né? Mas ela não mata vírus nem nada, tá? Ela vai facilitar a cicatrização depois, para a gente poder passar, tá? E aqui a herpes zoster. Essa herpes aqui, ela ataca os membros, pescoço, braço, perna, barriga, né? E ela é mais complexa, porque esse vírus aqui pode passar para dentro a corrente sanguínea e pode trazer graves complicações nos órgãos internos. Então, quando uma pessoa tem essa herpes aqui, por isso que ela pode voltar, pode dar de novo, tá? Que o pessoal antigo chamava de cobreiro. Aí mandava benzer, passava um monte de coisa.
Gente, benzendo ou não, tomando remédio ou não, é 7 dias. Que o organismo gasta para reconhecer, criar o seu sistema de defesa e combater. Agora, lógico que, se eu estou vendo que o negócio vai complicar, aí a gente tem que buscar ajuda mesmo. Passar uma medicação para aliviar, para evitar complicações, tá? Esta aqui eu já vi casos de pessoas paralisar membros do corpo, tá? Afetar os ossos, afetar os músculos. Então, esse caso aqui, ele é mais grave, tá? Ele é mais grave do que esse labial aqui. E ainda tem a herpes genital. Também pode atacar as genitálias e ficar semelhante a isso aqui, ó. Aí sim, aí também complica e muito complicado, tá? Quem tem a... Pior que é mesmo, né, Vinícius? Pior que você falou uma coisa certa. Quem tem isso aqui, a herpes aqui, provavelmente pegou de uma outra pessoa que já tem. Quando a pessoa, por exemplo, bebe água num copo, aí a pessoa tem a herpes, bebeu água no copo, você não sabia, pegou lá e tomou água no mesmo copo, pronto, você vai adquirir, tá? Beijo, beijo também transmite, então é contato direto que transmite a herpes de uma pessoa para outra. Só vai transmitir se ela tiver assim, se ela tiver incubada, aí você não vai transmitir, tá? Provavelmente não, só se estiver nessa situação. Igual essa aqui, ó. Se você coçar aqui e levar para outra parte do corpo, vai transmitir, vai passar para outra parte do corpo. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, quem tem a herpes. Muito cuidado. Separar o seu talher, o seu copo, o seu material, não beijar, né? Evitar ficar perto, conversando perto. Oi, Irani, eu acho que não, isso não é outra coisa. Parece uma bolinha de vez em quando eu fico estressada na minha boca. Parece umas 3 Mas vezes. ela Eu não acho que vira não é isso, ferida não. depois, não? Não, sai, eu durmo e sono. Só quando eu tô É. estressada mesmo. Pode Eu ser, acho que não é. pode não ser, porque Acho que é normalmente estresse a mesmo. herpes, ela fica 7 dias, começa a bolinha mesmo, Não tem isso, não. incha, dói, fica assim, doendo, dolorido, e depois ela vira ferida. Aí Não fica tem aquela isso. casquinha, entendeu? Talvez não Entendi. seja, talvez seja outra coisa, né? Tá certo? Então, isso aqui é muito contagioso, tá? Muito contagioso. E encerrando a aula de hoje, acabou, vendo? Ó, aqui nesse quadro aqui, eu tenho, então, que eu trouxe dengue, nós já falamos, né? Virótica, aí tem o mosquito, que é o vetor, que transmite a doença, muita gente já teve, né? Eu não pego em contato direto com a pessoa, só pela picada do mosquito, que causa muita dor no corpo também, tá? A febre amarela também tem um vetor, que é o mosquito. Não tem vacina contra a dengue, mas tem contra a febre amarela. Esse vírus afeta o fígado e deixa a pessoa amarela, pálida, por isso chamado febre amarela, tá? A gripe resfriado também é vírus, só que aqui eu tenho um monte de vírus que causa gripe, um monte que causa resfriado, por isso a gente tem várias gripes e vários resfriados, tá? O resfriado, ele é mais leve do que a gripe. Resfriado fica só aqui na parte externa, só nariz aqui, aquela coriza. A gripe, ela já pode descer e atingir a parte interna do tubo respiratório. Existe vacina contra a gripe, mas não existe contra todos os tipos de gripe. A raiva, né? Transmitida também pelo animal. O vírus afeta o cérebro e deixa a pessoa, né, nervosa, a pessoa irritada, como o animal também, tá? Tem vacina também. Hepatite, são vários tipos de hepatite. O vírus entra dentro do organismo, tá? E aí vai infestar, então, o fígado, trazendo graves consequências, tá? Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Se eu não estou enganada, eu acho que deixa eu só conferir aqui, para mim não falar bobagem, né? Vamos conferir primeiro. Lá na página
página 47. Você tem todos os tipos de hepatite. A hepatite C, que é transmitida por sangue e contato sexual. Hepatite grave também, tá? E a B e C é transmitida por água contaminada, por insetos, tá certo? Que é hepatite A e C. Gente, amanhã eu termino falando para vocês da poliomielite, né? E a gente fala também um pouquinho da rubéola, que eu não comentei hoje. Nosso horário está acabando, então amanhã eu termino essa parte. E se vocês tiverem tempo, tá? Dá uma lidinha, olhada na matéria da prova, que aí a gente vai só reforçar alguns detalhes da matéria da prova amanhã. Ok? Um abraço, beijinhos e até amanhã, se Deus quiser. Bom almoço para Tchau, nós. Irani. Tchau.